Então, pessoal, vamos lá para a nossa segunda parte. Antes de mais nada, eu só queria fazer umas ressalvas ao vídeo anterior. Quando eu falei para vocês que uma das causas da crise do sistema colonial tinha a ver com o crescimento da própria eficiência do sistema burocrático e da fiscalização da coroa portuguesa, eu esqueci de dizer que, na verdade, essa eficiência gerava uma insatisfação cada vez maior, certo? Porque o nível de eficiência vai crescendo, o sistema se torna mais difícil de burlar e as pessoas vão ficando mais insatisfeitas por terem que pagar impostos cada vez mais altos. Sem falar que no caso de Minas Gerais, a produção de ouro já começava a cair, já entrar em fase de decadência, e a coroa continuava querendo cobrar e obter os mesmos resultados da fase do auge da produção. E, por outro lado, aqui em Salvador, né, na cidade da Bahia, nós tínhamos várias crises de abastecimento, várias situações complicadas que também tornavam essa fiscalização, que se tornou mais eficiente, sempre mais gerando mais insatisfação. Bom, tudo isso também tem a ver com um nome que é Marquês de Pombal, né? O grande nome da reestruturação, chamado despotismo esclarecido, que vigorou em alguns países da Europa, como Portugal, e que vai combinar elementos dessa nova fiscalização, da nova burocracia, né, de uma nova maneira de organizar o Estado, mas sendo ainda bastante autoritário. Então, enfim, passada essa fase, nós temos o quadro europeu que vocês já estão cansados de conhecer, que é o da presença napoleônica, sua expansão, do conflito que ocorre com o rei de Portugal, que indeciso entre acatar a ordem de Napoleão e, vamos dizer, continuar sua relação, né, diplomática e comercial com a Inglaterra, decidiu, no fim das contas, fugir para o Brasil diante da invasão de Napoleão ao seu país. E, ao chegar em Salvador, em 1808, assina a abertura dos portos, né? Um documento de abertura dos portos às nações amigas e segue para o Rio de Janeiro. Essa abertura para os portos às nações amigas vai favorecer bastante a combalida economia inglesa, ou temporariamente combalida, porque o bloqueio continental estava realmente prejudicando o comércio inglês. E em 1810, 2 anos depois, o rei, na verdade o príncipe regente, ainda na época, Dom João, assinará o Tratado de Aliança e Amizade e também o Tratado de Comércio e Navegação. Bom, a partir daí nós temos os ingleses como privilegiados no comércio, pagando taxas menores que as taxas pagas pelos portugueses, certo? Bom, a partir desse momento de instalação da corte, nós vamos ter um processo de reurbanização, na verdade, urbanização da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro já era a capital da colônia desde 1763, por conta de decisão do Marquês de Pombal. No entanto, é a partir desse período, com Dom João, que a cidade vai, digamos assim, assumir essa arquitetura mais trabalhada, mais complexa, né? E vai se tornar uma cidade que podemos dizer assim, a maior cidade de fato do país, né? Do Brasil, na época. Bom, além da construção da Biblioteca Nacional, da Casa da Moeda, da criação do Banco do Brasil, de vários outros processos, essa presença de Dom João VI no Brasil, né, ele vai ser nomeado rei, vai ser coroado rei de Brasil, Portugal e Algarves em 1815, certo? E aí finalmente ele assume a posição de rei, não mais de regente. E ao longo desse período todo, em que após a queda de Napoleão, ele permanecerá no Brasil. Ao redor dele vai se juntar uma grande categoria de comerciantes portugueses que também se favorecem bastante
da presença do rei de Portugal aqui. A Inglaterra também vai ganhar muito espaço, os ingleses vão ganhar muito espaço aqui durante esse período. E o que acontece é que, novamente, a dinâmica europeia vai trazer complicações para a vida da família real, que é a Revolução do Porto. Não esqueçam, antes disso, nós tivemos em Pernambuco a insurreição pernambucana, certo? Um movimento que contava com uma presença significativa de pessoas do clero, de padres, né, saídos do seminário de Olinda, um centro de formação de padres que passou a ser uma grande fonte de disseminação de ideias liberais. E, além desses padres, tínhamos também militares, funcionários públicos e até algumas pessoas ligadas a atividades mais tradicionais, como a agricultura, né? A produção agrícola. A insurreição pernambucana foi uma demonstração de que o eixo, definitivamente, do Brasil havia mudado do Nordeste para a região Sudeste, e era um grito de protesto contra o que eles consideravam ser uma concentração excessiva dos recursos que eram prospectados, né, que eram conseguidos nas várias regiões do Brasil para o Rio de Janeiro. Uma questão que será um problema ao longo de praticamente todo o século XIX, depois da independência do Brasil. Essa questão sempre vai voltar em algum momento. Então a insurreição foi duramente reprimida, alguns membros foram presos, houve também sentença de morte, e o Dom João VI continua aqui de vento em polpa, ainda conseguiu também conquistar a província Cisplatina, que é o Uruguai, né? E inclusive ele argumentou essa conquista que ele fez, nessa invasão na província Cisplatina, foi justificada pelo fato de os espanhóis permitirem a passagem de Napoleão pela Espanha para chegar até Portugal. Então, tudo ia mais ou menos bem quando a Revolução do Porto obrigou Dom João VI ao retorno, e as ideias constitucionais de submissão do rei a um conjunto de leis, que era algo que já estava circulando na Europa há algum tempo e surgiu basicamente ou principalmente a partir da Revolução Francesa, que se disseminou pela Europa, esse ideal constitucionalista, vai fazer com que o rei tenha que deixar o Brasil e retornar a Portugal. E assim começam as chamadas Cortes de Lisboa. Quem fica aqui? Dom Pedro, perdão, o filho dele, Dom Pedro, fica aqui porque os interesses dinásticos eles sempre são um fator importantíssimo para os reis, né? Então é óbvio que eles não deixariam, vamos dizer assim, o Brasil simplesmente na mão de qualquer outra pessoa, e Dom Pedro fica aqui como um guardião desse ponto de força que era o Brasil, que economicamente falando era muito mais vasto e rico que Portugal. Bom, as Cortes de Lisboa vão em seu caminhar apresentando uma série de resoluções, de leis que eram totalmente contrárias aos interesses dos representantes brasileiros. Então, as Cortes de Lisboa recebeu representantes da Bahia, como Cipriano Barata, Paulino José de Souza, recebeu representantes de São Paulo, como Andrada, o mais novo, né? Antônio Carlos, irmão de José Bonifácio. E esses representantes se deram conta de que não havia muito espaço para diálogo, e o rompimento foi se colocando cada vez mais nesses debates. De modo que, do outro lado, né, aqui no Brasil, a elite, sobretudo de São Paulo, as elites de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro, iam se aproximando cada vez mais de Dom Pedro e colocando nele uma esperança de liderança. E aí, finalmente, com os reclames, os chamados repetidos da Corte de Lisboa para que Dom Pedro retornasse para Portugal, porque eles percebiam que a presença de Dom Pedro aqui era, de certa forma, uma maneira de se subtrair à autoridade das Cortes, né, de Lisboa. Dom Pedro não obedece a isso e declara a independência a 7 de setembro de 1822,
quando retornava de São Paulo. Bom, muito importante nessa confluência toda aí, nessa decisão toda, foi José Bonifácio, uma das figuras mais importantes, era um intelectual, um burocrata também, já conhecedor do Império Português, toda a sua burocracia, todo o seu funcionamento, uma pessoa muito experiente. E também, ali no frigir dos ovos, também a imperatriz Leopoldina teve uma importância considerável nessa decisão de Dom Pedro. E as elites, sobretudo dessas três províncias, Rio, São Paulo e Minas, tiveram um papel maior nesse primeiro momento. A partir de então, as demais províncias começaram a se decidir, começaram a decidir também a fazer parte dessa união, sob a liderança de Dom Pedro. E aí nós teremos uma monarquia unificada no Brasil, certo? Bom, claro que vocês sabem que no caso da Bahia a coisa não foi tão simples assim, porque a presença portuguesa era muito grande. Isso também aconteceu na Paraíba, né? Essa presença portuguesa era muito grande na Paraíba, era também muito grande no Pará. E aqui na Bahia, já desde antes da proclamação da independência, no tempo ainda que a Bahia ainda estava recebendo ordens das cortes de Lisboa, nós já tínhamos tivemos vários momentos de tensão entre a armada que veio com o general Madeira de Melo, certo? Que foi mandada pelas cortes de Lisboa, e os militares que já, digamos assim, eram nativos, né? Os militares baianos, brasileiros. E a partir desses movimentos que já começam a acontecer no início de 1821, é que nós temos a morte de Joana Angélica, que é considerada uma mártir da independência, muito embora, na verdade, a sua morte tenha acontecido num período em que ainda não havia uma declaração de independência e que, de fato, havia mais uma escaramuça ali entre um poder externo, né, representado por Madeira de Melo, e os militares baianos, os militares brasileiros. E essas tensões foram se prolongando, muita gente fugiu, saiu, abandonou a cidade de Salvador e foi viver no Recôncavo, porque a escalada de violência em Salvador cresceu. Nós tivemos vários movimentos chamados Mata Maroto, em que os portugueses eram perseguidos, vários conflitos de rua, pessoas morreram, enfim, uma situação bastante complicada, bastante complexa se desenhou aí nesse momento. Daí, quando houve de fato a proclamação da independência por Dom Pedro I, nós vimos que o movimento foi se radicalizando, e aí tivemos, na verdade, antes da declaração de Dom Pedro I, a Câmara de Cachoeira declarou apoio a Dom Pedro e o nomeou o defensor perpétuo do Brasil. Depois outras câmaras começaram a imitar. A partir do momento que veio o 7 de setembro, então, de fato, a Bahia, digamos assim, vai acentuar esse movimento que já tinha sido iniciado em junho de 1822, alguns meses antes da declaração de independência. No entanto, essa arenga, esse conflito, só terminará em 1823, no 2 de julho. Né? Vocês lembram, já que nós tratamos disso tudo, e aí falamos dos eventos ocorridos em Taparica, da importância de Maria Filipa, falamos também da importância de Maria Quitéria e dos voluntários, todos que se juntaram para esse esforço de guerra. Falamos também da importância do general Labatut, que chegou com mais de 1.000 soldados, e também da armada do Lord Cochrane, que foi contratada por Dom Pedro para fazer o cerco da cidade. Lembrem-se que o grande ponto era esse, era conseguir cercar Salvador para impedir o seu abastecimento. E a presença da armada de Cochrane foi fundamental para selar esse cerco, de modo que o Madeira de Melo resolve se render. E aí nós temos a 2 de julho de 1823 o desfecho. Como resultado dessa adesão da Bahia ao Brasil, nós temos aí quase que o quadro completo da independência, e pode-se confirmar já nesse momento a formação de uma monarquia unificada, centralizada no continente latino-americano,
contrastando com repúblicas fragmentadas da América Espanhola. Então, quais seriam os elementos principais a explicar essa diferença? Então, um fator fundamental, evidentemente, é a própria presença de um membro da dinastia de Bragança, o Dom Pedro, como uma liderança, certo? E a aceitação dessa liderança. As ideias de unificação e até de monarquia não eram incomuns do lado espanhol da América. Nós vimos também já que San Martín, por exemplo, desejava um governo unificado e monárquico, enquanto que Simão Bolívar, embora desejasse uma república, queria um governo unificado, provavelmente algo na linha napoleônica. Então, o Brasil tinha esse membro da família real instalado em seu país, né? Porque Dom Pedro foi deixado por Dom João. Outro fator importantíssimo que é falado por José Moreira de Carvalho é a existência de uma certa unidade de pensamento existente na elite brasileira. Então, a elite intelectual brasileira ela é formada em Portugal, sobretudo, na Universidade de Coimbra. Então, essas pessoas circulavam pelos mesmos espaços, conheceram as mesmas pessoas, conheciam os mesmos professores e trabalhavam, provavelmente, com as mesmas leituras e linhas de pensamento. Algo que na América Espanhola não acontecia. Então, nós tivemos a América Espanhola já no século XVI, a Universidade de Lima, e outras universidades foram surgindo. De modo que as elites da América Espanhola elas tiveram, do ponto de vista da formação intelectual, uma variação muito maior. E isso faz com que os projetos e as visões sejam mais diferentes, sejam mais heterogêneas. Enquanto que no Brasil, quase todo mundo passou pelas mãos dos mesmos professores, dos mesmos grupos, provavelmente se encontravam na universidade ou conheciam pessoas, todo mundo se conhecia pelo menos de ouvir falar. E isso vai gerar uma certa unidade de pensamento que facilitará o encaminhamento da independência do Brasil. Assim, nós teremos uma elite mais coesa, que tem um pensamento mais semelhante, certo? Não significa que não existisse debate, a diferença, não existissem contraposições. É claro que existia, dentro de determinados parâmetros, muita contraposição, muito debate, muita confusão. No entanto, isso estaria mais disciplinado por conta da formação semelhante, da formação mais uniforme que as elites intelectuais no Brasil tiveram ao longo de todo o período colonial e também nessa fase final. Isso seria um dos fatores que ajudaria a explicar o porquê da formação de um país unificado de proporções continentais e que teve o seu poder centralizado na pessoa de Dom Pedro I. E esse processo vai mostrar sua cara novamente, esse elemento vai mostrar seu fator novamente quando Dom Pedro I abandonar o país e deixar aqui seu filho, e vierem as regências, períodos que nós vamos estudar ainda que foram bastante conturbados. A solução que a elite intelectual e política brasileira encontrará é nomear antecipadamente o Dom Pedro II, que em vez de esperar até os 18 anos, se tornou imperador com 14 anos. Então isso já demonstra como esse pensamento vai ter uma certa longevidade ao longo da história do Brasil e ajudará a entender o porquê da sua diferença em relação aos territórios da América Espanhola, que formaram várias repúblicas fragmentadas, inclusive na América Central, um território muito limitado do ponto de vista de extensão e que é dividido em várias repúblicas pequenas, certo? Então, isso aqui vai estar no YouTube e vocês vão aí me dando toques, vão me falando direitinho o que é que vocês estão achando disso tudo, porque para mim também isso é tudo muito novo, né? Eu nunca gravei vídeos assim com esse intuito. Mas vamos lá. Um grande abraço, espero que vocês estudem e sigam lá as orientações que eu dei, certo? No painel. Eu pedi para vocês fazerem a atividade da América Espanhola, que já é um assunto que vai estar na Global. Mas vocês têm tempo suficiente para fazer 10 atividades dessas, então não percam a oportunidade e cumpram logo com isso aí. Viu?
Um grande abraço para vocês. Estamos chegando aí na Páscoa, né? Não vão comer muito ovo de Páscoa para vocês não ficarem gordinhos, certo? Grande abraço.